tua Rádio São Francisco, programa de todos os sábados. Hoje é dia 11 de outubro de 2025. Lembrando que estamos aqui todos os sábados para a CDL Caxias, apoiando seu negócio, e para o Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. Quanto mais você fizer parte, maior será a transformação. É um grande lance o cooperativismo, inclusive para algumas empresas que precisam agregar valor aos seus negócios, né? Beverly, bom dia. Bom dia, tudo bem, Cunhava? Como está você? Eu estou maravilhosamente bem, como sempre, Cunhava. Maravilha. E a Eu sua sou esse semana? tipo de pessoa, Cunhava. Difícil tu me encontrar de mal com a vida. Esse seu bom humor contagia, sabia? Muito obrigada. Inspira. Já que o Vitrine de Negócio é um programa que busca, de alguma forma, inspirar pessoas, né? Começamos com uma bela inspiração. Mas como é que foi sua semana? E, aliás, assim? deixa eu só mencionar, Fala. é uma característica do empreendedorismo, né? Eu tenho aprendido, embora eu não tenha nenhum negócio, não seja uma pessoa com um negócio, né? Mas me considero uma pessoa que empreende em várias situações. Você é uma SA. Você é SA. É uma característica, né, de todo empreendedor. E todos que figuraram por aqui são pessoas corajosas, otimistas, pessoas de bem com a vida, que puxam os outros pra frente. Impressionante isso, né? Sai da zona de conforto, Isso né? aí, isso aí. Bacana. Minha semana foi boa, Cunhava, te respondendo. Claro, sempre tem alguns assuntos que impressionam a gente. O que te impactou na semana? O que me impactou na semana, eu tenho ficado bastante impactada, Cunhava, com o quanto nós, sociedade, damos importância a fatos e informações que não são importantes em detrimento às coisas importantes. Quero pegar como gancho. Eu preciso bater palma pra ti, porque essa é sensacional. É verdade, cara. Eu também fato, acho. né? É fato. Essa semana a gente fez um rebuliço com uma situação que aconteceu num espaço que é público, mas que não tem a relevância para o público. Claro. E a gente fica tocando tambor, e assim, a gente fica... Não quero aqui também ficar julgando, mas isso é um exemplo de como nós, às vezes, não nos preocupamos com o que de fato é relevante. A gente vai perdendo o fio da meada, e isso perpassa em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas profissionais e dos negócios. Como nós somos superficiais, Nossa, né? muito. Todos nós, né? É verdade. A comunicação tem uma frase que se não sangra, não impacta. Né? Não precisava ser tanto assim, mas é assim. Beverly, essa senhora, jovem senhora, Monize Teles, especialista em marketing médico, mas durante a semana é o dia do médico, né? Dia 18. 18, em homenagem aos médicos, né? Vamos falar aqui. Mas a Monize vai contar para nós, claro que tu não começou específica, porque o marketing tem uma amplitude muito grande, e o marketing é talvez uma das peças, né, que sustenta produto, que sustenta mercado, que sustenta imagem, né? Quantas e quantas vezes o pessoal diz assim, não, foi o marketing que bolou essa. Legal, né? Então o marketing é responsável por isso. Mas... prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia para vocês, muito obrigada pelo convite. Bom dia para quem está nos escutando, nos assistindo, é muito bom estar aqui com vocês. Que bom, nós vamos falar um pouco. A Monize, claro, eu já daí. Conheço a Monize de outros carnavais, né? A Monize, sem medo de errar, Cunhava, ela é especialista em marketing, né? Depois ficou especialista em marketing digital. E logo que o marketing digital começou efetivamente a ganhar força, a gente sabe que ele é muito forte em relação a qualquer outro tipo, né, de experiência, de transparência, de ESG, de divulgação, de publicidade, de relação com o mercado, enfim, todas as frentes possíveis é o marketing digital, e ela se especializou de imediato, ela percebeu essa demanda e ela se especializou no serviço médico, né, saúde. Ela começou com o trabalho de marketing voltado à saúde, que é um marketing totalmente diferente. E eu quero só pontuar para a gente dar um norte para essa conversa. Durante a pandemia, Monize, a gente viu coisas assim que eu acho que seriam cases e cases de estudo para muito tempo. Ainda não começamos a ter. E um dos cases, Cunhava, foi que muitos profissionais liberais, sejam médicos, advogados ou outros profissionais liberais, começaram a utilizar, aconteceu um fenômeno, os seus canais de comunicação, de relacionamento, que eram conhecidos como canais profissionais e que lhes davam credibilidade para suas transparências, sejam sobre vacina, não vacina, questão política, não política, econômica, não econômica, economia internacional, né? Aquele país contra aquele país, e assim sucessivamente foi terra de ninguém. Muitos profissionais perderam
clientes, outros ficaram totalmente com uma imagem deturpada daquilo que eles já vinham construindo. Então, ali foi um fenômeno que mostrou, não dá para misturar uma coisa, a tua vida pessoal, tua vida pessoal, tua vida profissional é tua vida profissional, porque é diferente. Então, me parece que aqui é um norteador de como o trabalho da Monize foi percebido de uma maneira totalmente com relevância, Cunhava. Vamos entender isso. Mas o primeiro bloco, normalmente, a gente fala um pouco da pessoa também, porque, afinal, atrás da pessoa tem um livro, tem uma história e tem tudo isso que a Beverly acaba de enunciar. Não começaste como especialista em marketing, não, né? Marketing médico, não. Marketing médico. Na verdade, não. Eu sou formada há mais de 13 anos, sim, em marketing. Mas eu trabalhei por muito tempo dentro de um grupo de laboratório de patologia aqui bem conceituado na região como gerente de marketing. E lá eu tive contato com muitos profissionais da área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, claro, diversas áreas. Todo o ecossistema, na verdade? Todo o ecossistema da saúde. E ali, a partir disso, eu identifiquei, acho que é uma oportunidade de mercado. Porque esses profissionais, eles estavam desassistidos, né? Falando de marketing. Perfeito. E aí eu pensei, bom, acho que esse é o momento. E aí eu fiquei lá por quatro anos, mais ou menos. E aí, nesse meio período, entre períodos de trabalho, né, expediente normal e fora de expediente, eu comecei a atender alguns clientes. Perfeito. Consultoria. E aí eu comecei a ver, realmente acho que eu vou ter que empreender. Já era algo que eu queria, quando eu tinha feito a minha pós-graduação em gestão empresarial, foi algo que eu descobri, eu acho que eu tenho essa veia empreendedora, a minha família também. Brotou, eu disse, acho que é o momento. E aí eu resolvi sair do laboratório como CLT e aí sim abrir a minha consultoria. E é interessante, né? A gente está falando aqui sobre negócios, empreendedorismo, interessante porque eu comecei como consultora. Então, sim, dava orientação, mentoria, mas eu não executava. Quem tinha que executar era o profissional. Claro. Só que essa área, ela é uma área sensível. Por que eu digo uma área sensível? Porque eles precisam atender os pacientes, e eles precisam fazer seu marketing, a sua comunicação. Claro. Então, não dá para fazer tudo. E aí eu disse, não. Então, acho que eu vou precisar começar a ofertar serviços de agência. E eles foram me pedindo isso. E aí que a agência surgiu. Minha agência de marketing. Aí sim, agência de marketing voltado para profissionais da área da saúde. E as coisas foram acontecendo. Eu fui cada vez mais me aproximando desses profissionais da medicina. E em 2020... 2021, logo depois que passou a questão da pandemia, eu me especializei ainda mais, fiz algumas especializações com foco no marketing médico. E aí sim, aí a gente girou a chave, assim, vamos dizer, da agência para duas frentes, né? Tem agência multissegmentos, mas tem agência com foco em marketing médico mesmo. E porque tem, eu não sei se ainda é assim, mas a gente tinha como uma percepção de que os médicos em si não faziam propaganda, não faziam, né, não evoluíam, digamos assim, fazendo marketing da sua atividade pessoal e tal, né? E agora, se tivesse uma clínica, sim, né? E aí você conseguiu pegar muito bem, porque hoje com as mídias sociais e etc, com as novas formas de comunicação, você consegue atingir todo mundo, né? Sim, e sabe que eu escuto às vezes, né, de alguns profissionais que estão chegando, assim, na agência, ou na mentoria, mas justo agora que eu preciso fazer um movimento, chegou o digital. Eu disse, mas que bom que a gente tem o digital. Encurtou o caminho. Exatamente, a gente consegue alcançar mais pessoas dessa forma. Antigamente era as listas amarelas, né? Claro. As listas telefônicas, o guia impresso do convênio de saúde. Era assim que a gente conhecia um médico e escolhia. É verdade. Agora a gente consegue. Ou por indicação, que talvez fosse a forma mais forte, né? E ainda existe. Claro. E eu gosto dessa forma e acredito ser importante. Perfeito. Porque é a tal da prova social, né? Eu já usei o serviço, estou te indicando, então a chance dessa pessoa ir até lá é maior, porque tem uma indicação. Mas o digital, ele abriu portas. Claro, como a Beverly trouxe, né? Se a gente saber utilizar da melhor forma possível, de forma ética, ainda mais quando a gente fala de médico ou outros profissionais de saúde, a gente tem resultados muito bons. Agora, já que você trouxe uma palavra, me permita, é importante isso. Você falou médico fazer propaganda, né? Embora os médicos e advogados possam fazer propaganda, tem todo um conjunto
de restrições Isto. do que cabe como propaganda para um médico ou para um advogado. São coisas bem diferentes daquilo que a gente está habituado. Sim. E a gente sabe que às vezes tem alguma irregularidade, né? Algumas coisas que a gente vê, por isso a seriedade, inclusive legal, né, Manise? Sim, com certeza, até porque tem um conselho que rege, né? Sim. Que é o CRM, nesse Isso aí. caso. Isso aí. E o CRM, ele tem regras, e eu sempre digo, regras, elas foram feitas para ser seguidas, independente. Claro, claro. Então, e sim, é um norteador. Então, a gente precisa olhar para isso, o médico precisa. E aí, às vezes, acontece, mas o meu colega está fazendo. Bom, mas aí a minha pergunta é, tudo bem, teu colega está fazendo, mas de que forma tu quer te posicionar? De que forma tu quer que o teu paciente te enxergue? Então, a gente precisa olhar, sim, para as regras e também entender o posicionamento que esse médico quer ter, né, em relação ao mercado. Eu quero voltar um pouquinho, porque você, na primeira introdução, falou uma coisa muito interessante. Eu trabalhava confortavelmente num determinado empreendimento e há pouco eu comecei a migrar. Essa migração, ela foi empírica ou ela teve toda uma cientificidade, fazendo um fofa lá, forças, ameaças, oportunidades, fraquezas, etc e tal, para montar teu business, assim? Como é que foi a tua decisão de partir para o meio? Se a gente fizesse o FOFA, seria excelente, né, Iaba? Mas não foi bem assim. Ok. Eu digo que o empreendedor Viu que dá para ser empreendedor empírico? O empreendedor é muito corajoso, né? É verdade. E ousado. É verdade. Coragem é o princípio. E precisa. Claro. Senão tu não sai do lugar. Não, você não sai do lugar. Né? O teu projeto não sai do papel. Perfeito, perfeito. Mas não vou te dizer Aliás, que não tem planejei. gente brilhante que podiam ser espetaculares, mas não tem exatamente a chave da ousadia, da coragem. Da coragem. Eu sempre digo que coragem é uma escolha. Né? Então, É verdade. coragem é uma escolha. Aliás, a gente está fazendo escolha todos os Todos dias, os né? dias, Alguns dias a gente todos se os cria dias. pela coragem. É verdade. Mas, sim, teve um certo planejamento, Claro, claro. lógico. Principalmente por questão financeira, né? A Claro, gente precisa evidente. pensar nisso. Mas Mas não foi porque tu achava que fosse ganhar dinheiro com aquilo. Não. Foi por dois grandes motivos. Primeiro, eu queria impactar o maior número de profissionais da saúde, porque eu sentia que tinham muitos profissionais bons, mas que não sabiam se vender, não sabiam comunicar. Entendi. E só vende bem quem comunica bem, Claro. fato, né? Então, esse foi um grande motivo. Aliás, tem gente que se comunica bem que vende até aquilo que não tem. É verdade. E segundo motivo era porque eu queria ter mais liberdade para colocar as minhas ideias no papel. Porque quando tu tem teu próprio negócio, por mais que Claro, tu tu sai da caixa, tu né? sai da caixa, tu consegue trazer a tua essência, aquilo Claro, que tu claro, acredita claro. de uma forma Lógico. muito mais crua, vamos dizer assim, Perfeito. muito mais transparente. Uhum. Então, esses foram os dois grandes motivos, assim, que me fizeram empreender. E o início, como é que foi? Foi... Logo, quando tu pediu demissão, tu já estava embarcada nesse trem? Eu ou... tinha 2 clientes. Ah, tu já tinha alguém Mas que 2 desse, clientes. Mas, que te dava uma pequena sustentação. mas eu fiquei Já com pagava medo. tua conta. Quase isso. Mas fiquei com medo, confesso. E eu não sou de romantizar o Claro, empreendedorismo. Acho que a gente precisa falar o que Lógico, realmente... evidente. Fiquei com medo, mas tem uma frase que eu escuto muito da minha psicóloga. Ela diz assim, não há sorte que vença a competência. Quando ela me falou isso, eu fiquei... né? Me deu aquele insight. E aí, isso que também me impulsionou. Porque, realmente, a gente se qualifica, a gente vai em busca, a gente mostra o que a gente sabe fazer, consegue parceiros, porque o network é muito importante no empreendedorismo. Muito. Isso foi fundamental para eu conseguir chegar até aqui. Então, tive medo, mas muitos parceiros, muitos clientes que me deram a oportunidade de mostrar aquilo que eu sabia fazer, como que eu poderia ajudá-los. Então, as coisas foram acontecendo. Eu saí com 2 clientes, 2, 3 meses depois eu já estava com 10 e as coisas foram acontecendo. E tu fazia o que no início? Vendia a ideia para o médico e tu cuidaria da imagem dele ou da imagem da clínica? Ou Daí, nesse caso, no início, era profissionais da saúde. Perfeito, eu não iniciei perfeito. atendendo médicos. Ok. Apesar de ter contato com eles, eu Sim, não sim, iniciei sim, atendendo eles. Mas, principalmente, a questão das redes sociais. Porque eu saí do laboratório em 2018. Então, logo depois veio a pandemia, Claro, aquilo tudo. Então, eu utilizei muito isso a meu favor, na verdade. Lógico. Porque o digital estava ali, os médicos não sabiam, né? Os profissionais de saúde não sabiam como se posicionar nas redes sociais, e aí foi o momento.
de dizer, bom, então tá, vem cá que eu vou pegar na tua mão, vou te dizer como tu pode te posicionar e vender teus serviços aqui nessa rede. Então, na verdade, você, dentro daquelas todo o cabidal de expressões que tem, você montou uma mentoria. Sim, no primeiro momento foi uma mentoria, mas eu não vendia como mentoria, Não, né? ok. Exatamente. E aí depois eu fui... Eu peguei a palavra mentoria porque ela é típica de quem pega alguém pela mão e vamos atravessar a rua aqui e vamos ver o que tem lá do outro lado. Viu, olhou, legal, beleza. Isso é verdade. Gostou. Então paga a conta e é vamos isso, embora. né? A gente pega na mão Claro, junto com o cliente. E aí depois eu comecei a fazer parcerias com fornecedores, digo assim, designers, gestores de tráfego, outras áreas que me auxiliassem a executar aquelas estratégias que a gente desenvolvia, né, em consultoria. E aí sim surgiu a agência, né, nesse caso, porque a gente começou a ter todos os serviços de agência. Aí tem que montar o cabidal das necessidades. Exato. Aí eu comecei sozinha, depois comecei a ter outros parceiros. Hoje já tem funcionários junto comigo e mais alguns parceiros. E o que mudou, Monize, por exemplo, da realização do início do teu trabalho com o próprio desenvolvimento do setor médico, né? Porque a gente percebe que teve um amadurecimento muito grande. Um pouco antes da pandemia já vinha uma construção. Eu mesma conheço vários profissionais médicos que um pouquinho antes da pandemia, não muito antes, já percebiam, eu tenho um negócio. Porque até então os médicos não se viam como um negócio, eles não se viam como empreendedores. Era como se fosse uma categoria na sociedade à parte. Né? Sabia que tinha que pagar contas, tinha que pagar a secretária, pagar e melhorar o consultório, receber um valor que desse para eles viverem, fruto dessa entrada e saída. Mas não se via como negócio. É uma história recente o consultório ser um negócio, o médico ser um profissional empreendedor. E alguns ainda não se veem assim. Então, o que mudou de lá para cá? E eu emendo na pergunta da Beverly, até porque a academia, né, não prepara o médico para ser empreendedor. Não tem nenhuma disciplina lá que prepare para isso. Na verdade, as academias não preparam o padeiro para ser padeiro, né? Não prepara ninguém para ser ninguém. A gente só prepara muito generalista, para né? fazer a técnica do que tu quer fazer, mas não como um negócio. Exatamente. Né? Né? Na verdade, o que eu enxergo assim que mudou foi o número de médicos, por exemplo, que, né, se formam anualmente, né? São mais de 570 mil médicos formando por ano, gente. É muita gente. Então, repita, assim, 570 mil... Não, 570 mil médicos no Brasil? No Brasil? No Brasil. Uau! Então, assim, por isso que a nossa saúde vai muito bem, obrigado. Então, assim, mudou, né? Concorrência. E aí eles tiveram que começar a enxergar como um negócio. Não, eu tenho... E eu trago muito isso no livro e eu falo também em sala de aula que, sim, consultório é um negócio. E todo negócio precisa de vendas para sobreviver. Então, eles precisam aprender a vender. E a pandemia também, né? Então, ali eles começaram a ver, bom, se eu não fizer algo e mostrar de fato que eu entrego, e a forma que eu entrego, eu vou ficar sem clientes, eu vou ficar sem pacientes. Então, eu preciso fazer diferente. Então, isso com certeza mudou. E muitos profissionais jovens saindo, né? Muitos médicos jovens saindo. Porque hoje a gente tem inúmeros. Deixa eu organizar a informação que eu falei antes. 575 mil médicos a gente tem no Brasil. Ok. E que se forma todo ano são 42 mil. Ok. Só para a errata. Não. Ok, tá tudo certo. Né? Mas são muitos médicos que se formam 42 mil médicos. Perfeito. Olha quantos profissionais. Então, assim, o mercado está muito acirrado. Então, eles têm que realmente olhar para isso como negócio e fazer... É que o número de 570 me espantou. Mas né? são 575 mil profissionais Brasil, que estão aí usando... Com CRM ativo? Perfeito. Com CRM ativo. Bacana. Então, isso foi uma das questões assim, que eu vejo que mudou por conta da concorrência. E muitos médicos da vanguarda, né, mais veteranos, que estão também tendo que se reinventar, porque tem muitos jovens chegando que não têm a mesma qualificação, não têm a mesma experiência, mas conseguem se vender. Eles conseguem se vender. Então, isso... Porque são nativos digitais. Exato. Entendi. Só que aí entra aquela questão, que aí é muito importante, por isso essa questão da ética do CRM, porque tem alguns médicos que estão aí, eu falo isso, é uma polêmica, mas eu falo isso muito abertamente, que são os médicos do Instagram, né? Que aí, por conseguirem se vender, claro, acabam atraindo, mas de fato não entregam aquilo que deveriam entregar, né? Na parte técnica falando, né? Se a gente lembrar de alguns noticiosos nos últimos 6 meses, nós vamos ver vários casos de médicos do Instagram.
Ou médicas do Instagram. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, quando eu trago essa questão do marketing médico, da construção da autoridade, sim, a gente precisa pensar, e eu sou uma entusiasta e falo isso para os meus clientes, que eles têm que ver, sim, o consultório como negócio, mas eles não podem, né, em nenhum momento esquecer o que é a essência, que é o servir, o entregar, né? Tem uma coisa interessante que o Cuiava trouxe, Manise, que eu quero retomar aqui, já que a gente tocou nesse ponto agora, né? Talvez fosse mais pra frente, mas agora tu falou, que é o médico do Instagram. Tem aqui carrega um peso, um rótulo, né, de ser falcatrua, mas tem muito médico do Instagram que está a serviço da medicina. Claro, lógico. E aí, lógico. essa pergunta que eu quero te fazer. Como as redes sociais, em especial o Instagram, ou o TikTok, agora também tem muito médico de saúde mental no TikTok, Cuiava. É uma coisa impressionante, muito mais do que outros profissionais. Fazendo um serviço a favor das pessoas e a favor da medicina. O que isso contribui, como isso impacta no papel do marketing digital a serviço da saúde? Não, é perfeito, né? Isso que tu comentou e sim, eu ensino isso e falo isso, né? Que precisa estar no Instagram. Mas, claro, de forma ética a favor, né? A serviço. E isso impactou muito, porque quando a gente entrava num perfil no Instagram, a gente via diversas empresas, mas poucos profissionais, tanto da saúde, médicos, enfim, falando sobre temas, né? E aí as coisas começaram a aumentar, esses profissionais começaram a se posicionar ali. E com certeza, para eles é importantíssimo, porque eles estão sendo vistos. Claro. E para nós, como consumidores, também porque aí a gente consegue banalizar em alguns momentos. Por isso, do conteúdo, né? Do conteúdo é um balizador, né? A gente consegue balizar isso no sentido de, será que esse médico realmente que tá ali, tá trazendo uma informação que vai me ajudar e, de fato, eu posso consultar com ele? E aí começa a gente entender que tipo de material esse profissional tá publicando. Tem depoimento, já tem a prova, né? Que tipo de conteúdo, que forma ele se posiciona, como que ele fala, ele é polêmico, ele não é. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Eu falo isso para quem consome o conteúdo e também para quem gera esse conteúdo. Né? Claro. Mas nós estamos quase no final do nosso primeiro bloco, mas eu queria fazer um questionamento do ponto de vista de marketing mais genérico, não é? Eu lembro da evolução dos P's do marketing, né? Em quantos P's nós estamos alicerçados hoje? Ou fugiram? Ou está o alfabeto todo? Quase todo o alfabeto, né? Mas a gente já está com... Acho que já temos 7, 8 P's. 8P o pessoal já tem falado aí com muita frequência, né? E na faculdade, quando você pega os alunos hoje, são, via de regra, faculdade também, uma vez era assim, só jovem está na faculdade, hoje você encontra todo mundo lá, né? Mas as pessoas estão aderentes ao marketing digital de uma forma geral, né? Sim, muito. E o que é legal, o que eu vejo é realmente isso, assim, tem diversos perfis, né? Na graduação, diversos perfis na faculdade, fazendo marketing. E olhando para isso, não só para si, mas também para ajudar outros profissionais, né? E, claro, quando eu me formei, imagina, 13 anos atrás, o digital, ele é muito novo. Claro, claro. E, então, não se falava em digital. Lógico. O Facebook estava começando. Perfeito. Então, a gente... Nem se imaginava que seria uma mídia, né? Exato. Porque o marketing, na verdade... Uma distribuição de... Exato. Porque o marketing digital é uma ferramenta do marketing. Claro. Né? O marketing é estudar o mercado, entender o público, segmentar esse público, tudo isso. Mas o digital veio para auxiliar, para a gente Nós conseguir... tivemos aqui o Felipe Andriola outro dia que nos deu uma aula de marketing também. E eu sou suspeita, né? Porque marketing... Mas é isso, assim. Então, a gente vê diversos perfis de pessoas olhando para o marketing a favor do seu negócio ou também para auxiliar outros profissionais, né? Quando é que o marketing pode atrapalhar o negócio? Quando ele é feito de forma antiética, né? E quando a pessoa não tem estratégia. Gostei disso. Não tem marketing que sustenta a ausência de estratégia. Com certeza. Com certeza. Muito antes, pelo contrário. Tu vai jogar no ventilador algumas coisas que você não gostaria que saíssem, né? E também quando tu não sabe fazer... O básico bem feito, ele é importante. Então, de nada adianta a gente ter um marketing perfeito, ali no digital tá tudo excelente, se lá no mundo físico, né, eu digo mundo físico, o atendimento... Claro. Não estiver bom. O marketing digital hoje numa organização, ele é apenas mais uma forma de fazer marketing ou ele deve ser a forma de fazer marketing? Mais uma forma de fazer marketing.
sem abrir mão de todos De- aqueles Com princípios, certeza. daquela forma de distribuir produto. Aham, planejamento. Claro, depende muito do objetivo também da instituição, perfeito. mas planejamento estratégico, segmentação de público, entender quem que é esse Perfeito, público, perfeito, o perfil do perfeito. consumidor, isso a gente precisa. Perfeito. E o digital é só a ferramenta que vai nos fazer alcançar o maior número de pessoas. Conduzia eu outro dia um planejamento estratégico e chegou no momento, na fase lá das dificuldades que a empresa tem, que é a comunicação. E aí um dos atores lá disse assim, olha, nós já estamos gastando hoje muito mais do que nós gastávamos há 5 anos atrás e a gente não está atingindo o público, porque toda vez eu ouço, né, o que está acontecendo hoje? Nós estamos muito pulverizados no consumo de informação e que muitas vezes a gente aposta numa ideia, num canal e esse canal não atinge o meu público? Também tem isso. É. É que, na verdade... Tem como estudar Tem. isso e identificar pelo... O perfil do consumidor mudou muito. Então, a gente precisa primeiramente entender Claro. qual é o perfil. Todo mundo tem que fazer sociologia, então. É quase isso. E psicologia também. É bom, isso Né? é velho. E psicologia também. Porque a gente precisa entender esse perfil. E aí depende o produto que eu estou ofertando para esse público. Daqui Claro. a pouco esse público Claro, que eu quero não vai consumir esse produto ou esse serviço. Perfeito. Então, na verdade, eu preciso entender o meu público, onde eu estou inserido, para ir pensar nas estratégias. Porque tem situações que às vezes eu quero pegar o público final, mas eu sou um business to business, né? Então eu preciso focar no meu cliente Exato. direto para depois ele poder fazer a Claro. parte dele, né? E aí auxilia esse teu cliente para conseguir chegar no final, né? Enfim. E a marca numa empresa ou de um produto e tal, o quanto que ela representa para extrapolar, digamos assim, os meus limites de fazer muitas vendas e tal? O que tem a ver o marketing associativo à marca? A marca, o branding, né? É importante a gente falar nessa gestão de marca, assim. A gente pode falar, inclusive, de empresas muito grandes, aí, marcas muito grandes, né? Até essa semana, na quinta-feira, eu dei aula e aí estava falando com os alunos sobre a Pepsi. Eu vou trazer o exemplo para poder ilustrar. Perfeito. Falando sobre a Pepsi e a Coca-Cola. Isso. Eu não sei se eu tenho tempo aí, Cuiabá. Tá? Não, ainda, pode Posso. começar. Vai um tempinho Tem assim 3 essa minutos. história. Não, mas dá para contar. Gosto muito de neuromarketing, porque a gente já entende a questão do comportamento do consumidor. E teve, há um tempo atrás, eles fizeram, já há bastante tempo, uma pesquisa com pessoas, selecionaram algumas pessoas e levaram elas para fazer um teste. Para quem estava tomando a bebida Coca-Cola e a Pepsi, sem mostrar o rótulo, só bebendo. E aí, colocaram elas em exame de ressonância magnética. E aí, mostrou que pessoas que estavam bebendo Pepsi se sentiam mais felizes. E pessoas que bebiam Coca nem tanto. Beleza. Feito isso, eles tiraram o rótulo, destamparam o copo e mostraram a marca. E aí as pessoas, não, eu gosto muito de Coca-Cola. Não pode, isso não tá certo. Não significa que é porque, eu fiquei mais feliz com Pepsi. E aí entra a questão, gestão de marca. Como a marca representa. Coca-Cola, ela é fantástica na gestão da marca delas. Ela faz um trabalho muito legal, aquela questão de emoção. Foi uma das pioneiras a colocar informação subliminar assim, no cinema e etc. Exato. Né? E aí tem toda essa questão de emoção, né? Ela não vende uma bebida, ela vende felicidade. Lógico. Essa questão de família. Então é isso. A marca ela é muito importante. Ela vai fazer com que o cliente decida se quer A ou quer B. Então a gente precisa trabalhar com ela. Não é um logo. É toda uma história por trás. É todo um ecossistema em torno da marca. Exatamente. De que forma meu cliente vai olhar, né? Olhar para o meu livro, por exemplo, e entender tudo que está por trás disso e o que eu ofereço, o que eu entrego. Então é isso. A marca, ela precisa estar muito bem conceituada e a empresa precisa saber trabalhar com ela. Muito bem. Eu faço o nosso intervalo comercial, lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e para o Cicobi Vale do Vinho. E antes do intervalo ainda, eu preciso lembrar que no dia 16 de novembro, uma festa que vai acontecer aqui no Salão dos Capuchinhos, que é em benefício ao Recanto da Compaixão. Tem ingressos à venda aqui na portaria da Rádio São Francisco, e você, então, deve participar. Compre seu ingresso, leve sua família,
16 do 11, ou seja, 16 de novembro, né? Mais um daqueles almoços típicos coloniais, não é? Para você, então, fazer parte e ajudar lá o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Fazemos um intervalo, voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Quer sair de carro novo sem complicação? No Sicoob, seu financiamento é fácil, rápido e com taxas que cabem no seu bolso. A aprovação é descomplicada e você pode financiar até 100% do valor do veículo, com as melhores taxas e até 60 meses para pagar. Procure uma de nossas agências ou um parceiro e simule. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Do teu tempo, Tua Rádio. De volta, são 9 horas, 1 minuto. 1 minuto passando das 9 da manhã e você está conosco aqui nos estúdios da Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, com mais o programa Vitrine de Negócios. O seu programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã, que busca fazer você entrar em contato com pessoas que você imagina, às vezes, com conteúdos aqui, né? Desfilam aqui pessoas que têm um conteúdo fantástico, como esse da dona Monize Teles, com quem nós estamos conversando hoje, que é especialista em marketing, médico, especialista, professora também, e como outros tantos programas que nós já fizemos com empreendedores, com pessoas que têm umas histórias fantásticas. Sempre acreditando que nós possamos, de alguma forma, servir aqui de inspiração para você que tem que tomar decisão todo dia aí, porque decisão é um negócio todos nós temos que tomar. E a decisão pode ser tomada com mais ou com menos qualidade, ela pode ter mais ou menos efeito. E eu diria o seguinte, você tem que elaborar a decisão, né? Mas pensando sempre na entrega, porque a entrega continua e continuará sendo, né, aquilo que as pessoas veem que você fez, seja ela um serviço, seja ela um produto, né, ou até uma mensagem. Então é nesse sentido. Monize, nós falamos no primeiro bloco, genericamente, mas posicionamos, ou nós nos posicionamos, ou posicionamos o ouvinte que está nos acompanhando, sobre marketing, genericamente falando. Mas o que fez dentro da sua visão, hoje, inclusive com a coragem de escrever um livro e deixar um legado, né? Porque quando você escreve, você documenta, não é? Verdade. Nessa linha do marketing médico, até aproveitando, um abraço aos médicos que já desfilaram por aqui, todos os outros que escutam a gente, que eu sei que são muitos, porque no dia 18 agora é o dia do médico também, né? Até como forma de homenagem a essa classe tão importante na nossa sociedade. Sim, Bom, esses profissionais são tão importantes, como tu disse, na nossa sociedade, a gente precisa muito deles, e aí entra essa questão, como auxiliar esse profissional a conseguir se vender e mostrar tudo aquilo que ele pode entregar para o paciente.
Porque a gente tem muitos profissionais, assim, excelentes no mercado, né? Muitos médicos excelentes e que muitas vezes eles não sabem mostrar tudo aquilo que eles podem fazer para uma pessoa. Aliás, Monize, me permita, muitos não, a grande maciça maioria dos profissionais médicos de qualidade ainda não estão tentando entrar. Porque nós temos aqui uma divisão, né? A divisão de quem já nasceu digital ou já começou o seu negócio voltado à saúde de forma digital e aqueles que resistiram. E a gente tem uma quantidade grande de profissionais que achavam que não podiam fazer isso. Exato. Pela questão legal, pela questão orientação na faculdade ou na formação, o lugar deste profissional. Então, é isso que eu quero retomar. Onde hoje está o lugar desse profissional para ele mesmo poder se apropriar deste lugar? Porque o consumidor já sabe onde está o lugar. Talvez o profissional ainda que não sabe qual é o lugar dele. Porque, por exemplo, a gente não aceita mais ficar horas esperando. A gente não aceita mais que marca, desmarca, não vai. Ou que marca num horário e nos atende 3 horas. Quer dizer, o consumidor já norteou isso no mercado. E aí, agora, os profissionais estão correndo um pouquinho atrás para fazer uma coerência. O tempo de consulta, né? A informação que não é mais só um privilégio do médico, não está só mais na enciclopédia, está na internet. Porque eu fiz consulta com profissionais, Cuiava. Por exemplo, dermatologia é uma área totalmente experiência profissional, porque é muito sutil. Quantas vezes você vai lá com uma lesão e o médico vai lá procurar no livro? Ia lá no livro. Hoje não existe mais isso. Então, o consumidor já chega lá sabendo, às vezes, não quero dizer que sabe a mais, gente, não é disso que eu estou falando, mas ele sabe de informações, às vezes informações erradas. Mas é isso, é a nova realidade. Então, qual é o lugar deste profissional de saúde? Não estou falando só do médico, tem o biomédico, né? Tem outros profissionais, fisioterapeuta, quem mais? O quiropraxista. São vários profissionais de saúde que são na mesma pegada, né? Que são áreas de saúde e que não sabem bem dizer qual é o meu lugar nessa fila do pão. Então, eu estou te perguntando para ti agora, qual o lugar do profissional de saúde na fila do pão do marketing digital? Na verdade, antes de saber o lugar dele, ele precisa saber onde está o paciente ideal, aquele paciente que ele quer atender. Que aí isso vai nortear de que forma ele vai se posicionar e onde ele deve se posicionar. Porque a gente não pode, e eu digo a gente, mas falando como se eu também fosse essa profissional da saúde, a gente não pode querer sair colocando informação e divulgando o nosso serviço em todos os lugares, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, ele precisa entender onde está esse paciente e aí sim começar a se posicionar. Porque hoje, né, tu comentou antes sobre tem muitos médicos estarem no TikTok. Sim, e principalmente falando sobre saúde mental, né? Por quê? Porque a geração Z tá ali, tem muitos adolescentes que acabam utilizando essa plataforma como conteúdo, para consumir conteúdo e tudo mais. Então, os profissionais começaram a entender que quero atender esse público, então vou estar ali presente, levando uma informação de qualidade, coerente, para mim atingir esse público. Então, é isso. Primeiro, eles precisam saber onde está esse paciente, esse cliente que ele quer atender. E aí, a partir disso, começa a entender de que forma e onde se posicionar. Monize, então, a inquietude da pergunta que o diretor fez durante a minha apresentação lá do planejamento estratégico, que ele disse que não estava chegando ao destino, ou estava diminuindo as contas, ou as compras, ele não sabia exatamente isso. Então, obrigatoriamente, você tem que entender aonde se encaixa, no pé de quem que se encaixa o produto que você está fabricando. Exato. E aonde está... Ou que você está distribuindo, o serviço que está fazendo. Com certeza. Porque, assim, uma das coisas que eu trago, inclusive, no livro, eu falo muito sobre nicho, que é uma das... eu gosto muito de falar sobre CRM isso. marca muito isso há muitos anos atrás. CRM não, a CRM como ciência do marketing. Sim, lá, né? E quando, por exemplo, se é um profissional, um negócio, né, muito nichado, a gente consegue ser mais específico e entender melhor quem que é esse público. Então, sim, daqui a pouco nichar é importante. Perfeito. Mas é estudo, né? Eu digo que o profissional de marketing, a gente se denomina mercadólogo exatamente por isso, porque a gente estuda o mercado. Gostei do mercadólogo. Agora a gente se denomina mercadólogo. Na verdade, a Associação da Administração trouxe isso para a área do profissional de marketing. Mas, tu levantou uma palavra mágica. A Universidade da Unicinos, na década de 70 para 80, ali, quando eu estava fazendo a faculdade, no curso de processamento de dados que eu fiz, tinha uma cadeira chamada de mercadologia.
né? Que basicamente o profissional, eles colocaram que era uma eletiva, né? Algumas eletivas dentro do curso, né? E eu achei aquele nome bonito, fui lá ver. E aí fiz a cadeira e o professor foi brilhante. Então, durante o semestre que ele deu a aula, algumas coisas impressionantes assim que a gente acabou descobrindo um homem que fazia programa de computador, aprendendo mercadologia, aprendendo porque tinha curiosidade, né? E depois virei empresário e percebi que até hoje nós estamos falando sobre isso, né? E ele falou que em alguns anos nós teríamos grandes pavilhões, né? Tipo ginásios assim, que tivessem lá dentro várias lojas que hoje são concorrentes, uma em cada lado da cidade, uma do lado da outra. E alguns anos depois nasce o shopping, já em São Paulo até já tinha, né? Logo em seguida chegou o Iguatemi de Porto Alegre, assim foi. E outra, dentro dessa linha, dessa pegada de informação, ele colocou para nós o seguinte, que tinha um rapaz uma certa vez, que veio lá de Livramento e colocou uma loja no centro de Porto Alegre para vender aqueles cobertores que eram fabricados no Uruguai, né? E era bastante sucesso e tal, né? Só que ele trouxe uma carga grande de produtos e ele queria vender aquilo. E ele ligou para as rádios locais de Porto Alegre e elas deram o preço lá de um anúncio, né? Aí ele lembrou que na terra dele tinha um camarada lá que tinha uma rádio. Ligou para o camarada dele e anunciou lá na rádio que ele tinha os produtos aqui em Porto Alegre. E aí, qual foi o resultado? Nenhum. Né? Ou seja, então, mercadologia nos ensina isso. Se nós errarmos o foco, nós erramos toda uma verba que a gente tinha, né? Exatamente. Então, por isso que a gente precisa entender quem que é o público ideal, né? Quando no marketing, a gente fala da persona, né? Persona. Que antes era o público, claro, né? Que é mais amplo. Claro. E a persona é exatamente o cliente ideal. Perfeito. Né? Então, com características, com hábitos, idade, né? Tudo aquilo para a gente poder entender o tipo de cliente que a gente quer atingir. E aí, entendendo, estudando isso, é mais fácil de direcionar o nosso conteúdo, né? Tudo isso. Eu sei que tua especialização é marketing médico, né? E tu focou muito nisso, mas não tem como fazer marketing médico se a gente não botar os outros no jogo, claro, né? Com Até certeza. porque na faculdade você não dá marketing médico. Não, ainda não. Não, mas qual é a disciplina que marketing digital, Ok. Fundamentos de marketing e branding. Ah, bem, legal. São essas as disciplinas. Bacana. Legal. Dando continuidade aqui à nossa fala, porque a gente às vezes dá uma viajada porque é importante, né? Até porque o vinte de casa gosta de umas viajadas também, né? A gente sabe como é que funciona. Até porque a gente é ouvinte também, então Exato. A gente sabe como é que... Voltando um pouquinho para... A ideia do livro foi para provar o quê? Que o médico pode e deve vender. Aí a Beverly também comentou isso também antes, falando que a academia não ensina, né, os profissionais da saúde a venderem, né? Não tem uma cadeira específica dentro nem de gestão, nem de marketing. E isso foi um dos grandes motivos de poder ajudar esse profissional que sim, ele pode vender de forma ética e estratégica, pode ser feito. Claro. E que não tem nada de errado nisso. Até porque... ele já vem, na verdade ele vende desde sempre, tá? O profissional da saúde, principalmente o médico, por quê? Não só o médico, mas vende por quê? Porque quando ele precisa argumentar a tese, defender a tese do mestrado, defender doutorado, apresentar o TCC, ele tem que ir até a frente, falar com inúmeras pessoas e defender ou um argumento, ou a sua ideia, a sua opinião. Então ali já está vendendo. Então por que não vender o seu serviço? Só que, claro, a gente precisa deixar muito claro que vende o seu serviço, mas não deixa de atender da melhor forma possível. Então, é isso. Um dos grandes motivos de fazer o livro é exatamente isso. Não, o profissional médico, o profissional da saúde pode vender, deve mostrar que tem qualificação, mas da forma ética. Algumas pessoas separam as coisas que tem o conceito e a prática, né? Marketing não é mais apenas um conceito, não é? Não, com certeza não. Em todos os segmentos? Todos. O marketing precisa fazer parte do dia a dia de qualquer empresa, de qualquer profissional. E deixou de ser uma caixinha lá e foi sendo incorporada quase como uma qualidade, né? Porque a qualidade parecia que era um departamento de qualidade. Hoje ele foi incorporando os produtos não existe um departamento não existe mais separado. Isso. Exatamente. O marketing é a mesma coisa. No máximo que tem hoje é uma validação daquilo que a gente está instrumentalizando para que eu possa te entregar aquilo que está especificado, né? Exato. E
se falava pouco, né? Agora tu trouxe isso, me lembrei de algumas coisas. E o marketing. Até quando eu entrei na graduação, eu lembro dos meus pais falando para os meus tios. A Moni passou em marketing, vai fazer marketing. Ninguém entendia, né? É verdade. Que era marketing, porque se falava Até muito... porque o marketing é muito novo Ele também. é muito novo, mas... aí também entra muito na questão dos cursos de propaganda, comunicação. Claro, Enfim, claro, claro, o marketing também é comunicação. Mas entra essa questão, né? De levar o produto ou serviço ao mercado. Né? Por exemplo, na administração tinha lá uma cadeira de marketing que basicamente trabalhava os 4 P's. E hoje já tem outras disciplinas que falam de marketing digital, marketing de produto, uma série de disciplinas com foco no marketing, né? Perfeito. Mas não temos ainda marketing médico, que esse é meu próximo objetivo. Vai incluir lá no... Quero muito, já levei esse tema para estar dentro da grade curricular dos cursos, é importante, vamos ver se a gente consegue. Porque é importantíssimo, os cursos da saúde precisam. Porque antigamente se saía para atender, né, o marketing, o profissional, o médico ou outras áreas, o psicólogo, fisioterapeuta, atender no hospital, atender em clínica, mas hoje ele é um empreendedor. Então, como que ele vai ser um empreendedor bem-sucedido se ele não saber vender, não saber gerir, por exemplo, o médico que tem consultório, que é um ginecologista, tem que saber gerir o estoque, né? Porque tem produtos insumos que ele utiliza ali, precisa gerir estoque, precisa ter planejamento financeiro. Então, para ver que o marketing ele gira em tudo, né? Não é uma função que com todo respeito, que a menina que fazia lá um secretário bilíngue fazia o marketing depois da pessoa, né? Não, precisa sim ter ciência, entendimento. Né? E, claro, tu falou até isso, né, de secretária bilíngue. E, inclusive... Até porque eu tenho várias amigas que são bilíngues. E as secretárias, elas são importantíssimas, e era isso que eu queria trazer, que quando a gente está dando algum treinamento, passando alguma informação para esse profissional da saúde, a gente inclui também elas, secretárias, porque elas precisam ser uma extensão desse profissional. Perfeitamente. E, inclusive, entender o mínimo possível de marketing. Porque o que ela fizer, o atendimento, ela vai impactar na prática do médico, naquilo que o paciente está vendo, se está sendo bom, se a experiência é positiva. Claro. Não, e olha como tu levanta um assunto que ele é pertinente, né? Os próprios médicos, na medida que vão contratando suas pessoas, eles buscam alguém da área da saúde também, uma enfermeira, né? Alguém que tenha feito um curso técnico e tal, para fazer parte da equipe ali, até para ajudar, de repente, fazer algumas atividades e tal, né? Mas, por isso que precisa alguém externo que faça essa parte para ele, né? Agora eu acabei vendendo teu livro. Obrigada! Mas sim, isso eu também trago no livro, inclusive, essa questão da... Não li ainda, eu recebi ele agora. Eu vou fazer uma dedicatória depois. Tá bom. Mas trago isso no livro, dessa questão da secretária ser bem treinada. Claro. Não só para a parte técnica, mas também para essa parte de atendimento, de experiência do cliente. E é isso também que vai diferenciar um médico X do médico Y. Porque esse médico também precisa pensar hoje na experiência do paciente. A Beverly falou antes, né? Que a gente, como consumidor, já vai, né, no consultório com mais informações, já sabendo o que gosta e o que não gosta, de que forma que é... Nós estamos mais capacitados. Por quê? Para Porque a consumir. internet... Exatamente. Né? A internet está aí e nos ajudou nisso. Então, sim, o médico precisa entregar um serviço. E quando eu digo um serviço, é o todo. É a técnica, é a experiência do paciente dentro desse consultório, porque a chance de eu indicar aquele profissional pela técnica, ok, ela é grande, mas e pelo resto? Pelo atendimento da secretária, pelo espaço, pelo ambiente? Tudo isso precisa estar interligado. E é isso que o marketing também ajuda a fazer, né? Pensar em todos esses elementos. Muito bem, falando aqui sobre marketing médico, com 9 horas e 18 minutos, né? Fazemos um intervalo aqui, voltamos em seguida. Vamos continuar no assunto, porque esse assunto promete. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Participe da promoção que acelera suas conquistas. Compre no cartão de crédito Sicoob e concorra a um BYD 0 km e a 4 scooters elétricas. Pessoa física, a cada R$300 em compras, um número da sorte.
PJ, a cada R$ 1.500 vale também. Abra sua conta pelo app ou agência. Promoção Passa no Crédito. Sicoob, mais que uma escolha financeira. 9h19. Pode chegar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 11. Carré suíno pedaço resfriado, R$ 14,90 ao quilo no Super Apollo. Leite longa-vida LG 1 litro PET, R$ 13,79 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. 19 graus. A primavera chegou e com ela os lançamentos da Ótica Martinato para deixar o seu visual perfeito para essa nova estação. São várias marcas e modelos em armações e óculos de sol, direto das últimas feiras do segmento. E as condições, você já sabe, as melhores, à vista com descontos especiais ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Nunca sabemos a dor do outro. Existem muitas formas de sofrimento, mas cada dia que nasce é uma oportunidade para recomeçar. Fique atento aos sinais de angústia e depressão em você e nas pessoas próximas. Com conversa e acolhimento, podemos evitar atitudes extremas. Precisamos todos falar sobre valorização da vida. Uma campanha da SIC Caxias e da Prefeitura de Caxias do Sul. Apoio Mais Nova e Tua Rádio São Francisco. Acompanhe a live especial da Escolha das Soberanas da Festa do Agricultor de Fazenda Souza, sábado, dia 18 de outubro, a partir das 19 horas, pelas redes sociais da Tua Rádio São Francisco. Não perca essa live inesquecível que vai levar emoção, tradição e a força do agricultor para toda a Serra Gaúcha. Patrocínio: Rossi Materiais de Construção, Tecnofrio Refrigeração Industrial, Sotrima Agrícola, Super Pneus e Multimercado Safra. Atenção empresário! Plano de saúde completo a partir de R$ 89,70 por mês. O Círculo Saúde acabou de lançar o Plano CIT para você garantir cuidado e segurança por um valor que cabe no seu orçamento. Afinal de contas, saúde não tem preço, mas não precisa custar caro. Plano CIT Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70. Saiba mais em circulosaude.com.br. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Loterias. Oito apostas acertaram as 15 dezenas do concurso de número 3.509 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24 e 25. Cada aposta acertadora levou o prêmio de R$ 537.675,83. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 926, cada uma levando o prêmio de R$ 837,59. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 11, é no valor de R$ 7 milhões. Uma aposta acertou as 5 dezenas do concurso de número 6.849 da Quina. Os números sorteados foram 13, 22, 23, 30 e 67. A aposta acertadora levou o prêmio de R$ 33.163.273,90. Já as apostas que tiveram 4 acertos foram um total de 79, cada uma levando o prêmio de R$ 12.524,86. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, sábado, é no valor de R$ 600 mil.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso de número 2.925 da Mega Sena. Os números sorteados foram 07, 09, 12, 13, 24 e 27. Já as apostas que tiveram 5 acertos foram um total de 171, cada uma levando o prêmio de R$ 9.392,04. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega Sena, realizado hoje, sábado, dia 11, é no valor de R$ 27 milhões. Loterias. De volta. São 9 horas. Agora são 9 horas e 25 minutos desse dia 11 de outubro do ano 2025, né? E nós estamos ao vivo nos estúdios da Rádio São Francisco com mais um programa Vitrine de Negócios. Eu e Beverly, né? Conduzimos o programa aqui todos os sábados, sempre com um entrevistado ou uma entrevistada, para nós ficarmos no português mais alinhado, não é? E sempre levando para você de casa alguma informação que nós possamos acrescentar na sua vida, né? Isso que é o nosso desejo. E se nós puder inspirar, se nós puder transformar alguma coisa, o quanto isso nós seremos gratos, eternamente gratos, né? Lembrando sempre que estamos aqui também para a CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e para o Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena você conhecer o cooperativismo financeiro, e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. E lembro também que no dia 16 de novembro, um domingo, teremos mais uma edição de mais um almoço festivo aqui no Salão dos Capuchinhos, cuja renda é revertida para o Recanto da Compaixão Frei Salvador, né? Um abraço ao Gilson e à equipe lá que me mandaram aqui os ingressos na portaria para vender e pediram carinhosamente, né, ou pediram uma gentileza para que eu fizesse com isso, mas não é gentileza, eu faço isso com tanto prazer, né, divulgar as coisas boas da nossa cidade. Muniz, quando a gente fala de marketing, a gente lembra de algumas facetas do marketing, que nem tudo é flor, né? Existe o marketing exagerado? Sim, existe. Marketing sensacionalista. É? E ele machuca? É complicado, né? Eu digo que muitas vezes fazer um marketing exagerado gera uma possível gestão de crise aí a ser organizada, né? Porque tem que ter esse cuidado, né? E isso em qualquer setor, né? Claro. Qualquer setor. Deixa eu trazer alguns ouvintes aqui na live, estão nos acompanhando. Lídio Troian, que mora no bairro Lídio, um abraço. Desvio Risso, a Verinha Martinato, que mandou um recadinho aqui na live, mas também nos acionou pelo WhatsApp, dizendo que está aprendendo com o programa de hoje. O Laudenir Ruiz também, bom dia. A Aleia Rocha, que é ouvinte do Rio de Janeiro, acompanhando pelos meios digitais aqui. Aqui no programa nós temos também a Lili Paludo, que é de Paraí, acompanhando o programa, e o Claudemar Rigotti também acompanhando o programa de hoje. Maniz, deixa eu aproveitar o ensejo aqui. Você falou do livro, eu queria trazer... Você pode mostrar para a câmera, essa câmera aqui, ó, que está aqui bem na frente. Eu vou ver se a gente consegue captar. Esse é um case, isso, se tu conseguir mantê-lo assim. A capa do livro da Monize diz a que veio, né, com o título, quem ela é, e ela usou uma pílula, que pode ser aqui 1000 compreensões, ela vai nos explicar, mas para quem olha de fora, primeiro já tem ali, né, que é uma pílula, ou seja, né, uma cápsula de remédio do on e do off, atrelado à questão de um tratamento de saúde. Mas eu já fiquei, como também olho para a questão do marketing, pensando, será que ela usou aqui a pílula, né, do verde, do vermelho e do azul, do Matrix, que é uma coisa que no marketing a gente brinca muito com essas coisas dos filmes, da semiótica, dos arquétipos, né? Muitos treinamentos feitos em cima disso também. Né? E todo mundo lembra, né, claro, que a pílula vermelha era aquela que a pessoa escolhia para ficar na real, né? A outra era para ficar no mundo da fantasia, né? Então, quando a gente queria assumir a realidade, era a vermelha. Achei interessante, não sei se teve alguma coisa de semiótica, alguma coisa que tu brincou com isso, mas o livro diz a que veio. Não tenho toda a embalagem para contar, mostrar para as pessoas, mas a Monize
quando ela entregou para uma quantidade de pessoas para dar a conhecer do lançamento do livro dela, que vai acontecer nos próximos dias, ela utilizou uma série de elementos, Cuiava, que exatamente ocupam todo o espaço. É disso que eu quero falar. Não quero falar da embalagem do livro, mas eu quero falar de um marketing digital que ocupa todos os espaços. E a gente vê que, na prática, isso não acontece. Por exemplo, tem profissionais liberais da área da saúde que não botam a sua fotografia, botam a fotografia da clínica. Isso humaniza, desumaniza. O que estamos dizendo quando fazemos assim? É uma ou não é uma boa opção? Tem profissionais que não têm a sua foto, não tem, simplesmente fica em branco lá, não botaram, né? Nada. E aí a gente não sabe se realmente é o profissional que tu está procurando ou não, se realmente é a pessoa com quem você quer conversar ou não. Tem pessoas que usam imagens de animaizinhos, ou animações, ou algum, sei lá, produto cultural que eles gostam e colocam ali. E na época da pandemia, mais uma vez, teve lá pessoal que usava a bandeira do Brasil, outros usavam alguma coisa de tom vermelho, a gente sabia as polaridades que existiam na época, né? O que está certo, o que está errado, o que a gente pode aprender com isso? Bom, primeira coisa, Beverly, pessoas se conectam com pessoas, ponto. Então, essa questão de não ter foto no perfil é um erro gigantesco. E é um erro básico, na verdade. Porque uma das coisas que eu falo é que logos não vendem, né? Essa atitude destrata a persona? Destrata a persona. Porque logos não vendem, né? Claro, Quem vendem são pessoas. Então, a gente precisa ter o nosso... Isso é uma boa prática, inclusive. Ter uma foto de boa qualidade, que a gente consiga enxergar o profissional que está ali, né? Porque a gente quer saber quem que vai nos atender, quem que vai falar com a gente. Então, com certeza... essa questão de ter um logo, né, identidade visual, importantíssimo, sim. Mas lá na foto do perfil das suas redes sociais, precisa mostrar quem é dono daquele perfil. Então, sim, tem que estar presente, né? Então, essa é uma boa prática e é uma prática bem básica, mas ela é bem importante. Depois tu continua, mas tem pessoas que dizem assim, eu não quero colocar minha foto porque poderão usar a minha foto para outras coisas, ou seja, o mundo digital, né, trouxe na sua insegurança, às vezes por desconhecer, vários estereótipos que não podem nem ser comentados, né? E na verdade hoje, até mesmo trazendo isso, a gente tem a inteligência artificial e está cada vez mais em voga e a gente vai utilizar e deve utilizar. E então, independente se tua foto estiver ali ou não... Posso construir uma foto. Exatamente. Então, na verdade, são coisas que a gente precisa deixar de lado e... utilizar essas ferramentas que a gente tem no digital para, de fato, dar voz ao que a gente faz e também conseguir atender pessoas da melhor forma possível, alcançar mais pessoas. Tem a ver com as verdades, né, Cuiava? Porque, assim, o marketing, muitas pessoas dizem, eu vou publicizar, mas isso, publicizar, não isenta as verdades. A gente falou muito em ética, né? Claro. Mas, além da ética, tem que ser verdadeiro, né? Para que tenha um fundo. E as pessoas, hoje, o mercado consumidor, ele percebe, né? E as redes sociais, elas potencializam. Por exemplo, nós, no rádio, as pessoas, elas conseguem, pela voz, saber se a gente está alegre, se está triste. A gente percebe, mesmo não tendo outros recursos, a própria voz já dá esse recurso e é difícil mentir pela voz, Cuiava. É muito difícil mentir pela voz. Mesmo que você seja bom nisso, você mente por um tempo. E assim nas redes sociais também. A gente consegue perceber ali um fio de verdade e aquilo que não é, por um tempo fica, mas depois cai por terra, né? Antes de fazer a pergunta, só deixa eu trazer aqui o Ademar Roberto Sebentes e eu, quando eu mencionei os ouvintes, e eu, pelo WhatsApp, está acompanhando. E a Ana Célia, da região central, também, que é uma pessoa que gosta muito de temas relacionados à saúde, também pelo WhatsApp, sinaliza que está acompanhando. Vou voltar aqui à pergunta. Eu acompanho uma série de profissionais médicos nas redes sociais por questões que têm a ver com sinergia de cada pessoa. O que eu quero trazer com isso? Tem profissionais do ramo médico muito conhecidos no Brasil, né? Tem aqui o Dr. Paulo Musi, que é especialista e influente nas redes sociais. Ele fala sobre medicina esportiva, nutrição e estilo de vida. O Gabriel Almeida, que é escritor e professor além de médico, ele fala sobre empreendedorismo no campo médico. E assim eu poderia listar uma série de pessoas que têm milhares de seguidores. Mas eu vou citar um que eu sigo, porque esses eu não sigo, tá? E aí eu posso falar porque eu conheço, que é o Dr. Rafael Machado. Ele é de Belo Horizonte. Como que eu segui o Dr. Rafael Machado? Porque ele posta muitas coisas sobre café. Ele é um apaixonado por café. Então, ele fala do café
e fala das questões que são médicas. Então, ele intercala conteúdos que são da paixão dele com conteúdos que são da profissão dele. Sempre com o jeitinho dele, claro, né? É ele quem posta, e a gente consegue perceber, Monize, quando é a agência e quando é ele, sabe? A gente consegue, como consumidor, como cliente, como alguém que está olhando ali o produto dele, a gente consegue perceber quando é uma coisa e quando é outra, né? E, além disso, tem momentos em que ele junta as duas coisas. Ele fala de café e nutrição. Então, ele nunca descola de quem ele é, da persona que ele tem no Instagram. Nunca consultei com ele. Mas é isso, no Instagram ele vende essa imagem. Aqui em Caxias do Sul nós temos vários profissionais médicos que usam muito bem o Instagram, também tem milhares de seguidores, tem sucesso nas redes sociais, mas que a mão é um pouquinho diferente. Vou dar um exemplo. Usa, por exemplo, a imagem do resultado na própria vida, aplicando os seus conhecimentos. Por exemplo, o médico nutricionista ou nutrólogo que quer ensinar os outros o caminho das pedras para ficar mais magro, mais bonito, mais jovem e etc. E usa aquilo mostrando os seus resultados, né? Aí vai mais para o campo da beleza. A pessoa pensa que está comunicando saúde, mas ela está comunicando o resultado estético. Isso aí. O resultado estético. Então, usando esses dois cases, esses dois exemplos, eu queria te perguntar como encontrar suas verdades, porque talvez não tenha um certo ou um errado, né? As suas verdades, atrair pessoas com resultado e a confusão que se faz com número de seguidores e resultado de sucesso no negócio. Bom, vamos lá. Vários pontos aqui pra gente. Na verdade, Moniz, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas são duas perguntas. Uma tem a ver com o resultado entre engajamento na rede e o resultado financeiro. Ponto. Resultado do negócio. E o outro tem a ver como encontrar a sua verdade e saber se a pessoa que está protagonizando ela sabe, será que o que ela está fazendo? Porque nem sempre a pessoa consegue saber que o propósito dela é beleza e não saúde. É isso que eu quis dizer. Bom, vamos lá. Primeiro, essa questão do número de seguidores e saber se o resultado está, né? O negócio está tendo resultado mesmo, né? A gente fala, inclusive na agência lá, que a métrica da vaidade é o número de seguidores, né? Porque, sim, é importante. Quando a gente pensa na estratégia de marketing, a gente precisa olhar para o número de seguidores, mas não isoladamente. Então, de nada adianta a gente ter, né, esse profissional, esse médico, esse profissional de saúde ter diversos seguidores e não ter nenhum cliente na sua agenda. Então, não dá para ele achar que o número de seguidores vai trazer clientes. Ele precisa entender que esses seguidores, sim, precisam se tornar clientes. E aí entra a questão da estratégia de marketing. Que aí também entra essa questão que tu trouxe perguntando, né? De que forma, será que ele está vendendo saúde? Será que ele está vendendo beleza? Né? E como encontrar isso? E aí é muita questão de beleza estratégia. É luxo. Tem vários profissionais médicos que pensam que estão vendendo saúde e estão vendendo luxo. Mas aí eu até faço uma outra pergunta, Beverly. Será que não é de forma intencional? Porque aí entra a questão de eles estarem fazendo isso de forma intencional. É isso mesmo que eles querem. Eles querem vender o luxo, né? Então, tudo depende de qual que é o objetivo desse profissional. Mas aí... O luxo remeteria bem-sucedido? Bem-sucedido. O paciente se conectar daqui a pouco, é um público que ele quer, o paciente se conecta com aquilo que ele está fazendo. E aí, eu me identifico. Eu talvez quero ser essa pessoa também. Eu vou dar um exemplo para o Cuiabá entender melhor. Aqui em Caxias tem uma profissional bem conhecida, que tem bastante seguidores, realmente muitos seguidores, que ela mostra o jeito de cozinhar para as pessoas verem como ela atingiu aquele padrão de beleza numa cozinha extremamente luxuosa. Nem todo mundo tem os aparatos, os utensílios, né? Então, o luxo tá aí, né? Tá nos utensílios, coisa e tal, que muitas vezes se sobressai aquilo que ela está fazendo. Eu nem me lembro, às vezes, do que ela cozinhou. Mas, nossa, que legal, aquela chaleira, aquela fritadeira, aquela não sei o que lá, aquele exaustor, né? Então... Parece um showroom de fabricante. Não, é lindo, é bonito. Mas aí o que eu quero dizer eu de verdade, Monize, essa é a pergunta. Você deixou claro, às vezes a pessoa tem consciência, mas na maioria das vezes a gente sabe que o protagonista não sabe, ele não tem consciência. Ele pensa que está vendendo saúde, né? Ou resultado. E aí, realmente, ele precisa olhar para isso de outra forma. E aí, muitas vezes, precisa de apoio para isso, né? Precisa entender, não é? Eu ia emendar na pergunta, e aí o profissional às vezes está fazendo isso, mas ele não se deu conta, né? E aí ele precisa de uma assessoria para fazê-lo. Isso, não tem entendimento, né? Por isso que eu acho que é bem importante, assim,
esse profissional ter o mínimo de entendimento de marketing, de estratégia, para conseguir dizer, não, realmente eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Moniz, nessa tua abordagem, me posicionar, você usa muito o termo me posicionar. Ter posição é uma coisa e como você constrói essa posição são os outros 500 que contam, né? É como tu fazes isso. Então, eu queria que tu desse aqui algumas orientações para quem está nos escutando sobre o que é conteúdo, porque a gente costuma hoje dizer tudo é conteúdo, né? Talvez por uma abordagem seja, mas pela abordagem do marketing não é, né? Pela abordagem do marketing nem tudo é conteúdo, né? Então, o que é conteúdo relevante para profissionais de saúde? Pensando nisso, né? Nessa construção do seu posicionamento, num alinhamento daquilo que realmente você quer comunicar e para quem quer comunicar. O que é o conteúdo? Eu vou trazer o exemplo que eu acho que ilustra bem isso que tu falou do Dr. Rafael Machado, de Belo Horizonte, né? Ele fala do café, que é um hobby dele, algo que ele gosta, e ele introduz isso na vida dele e nos conteúdos dele, ou seja, ele divide o hobby dele, ele fala sobre o café e fala sobre nutrição, né? Isso. Então, ele tá usando um pouco do lifestyle, que a gente fala do dia a dia, da vida dele, e colocando algumas informações sobre aquilo que ele quer vender, né? Que provavelmente... qual que é a especialidade dele? Nutrólogo. Ele é nutrólogo, então ele coloca um pouco daquilo que ele usa o dia a dia dele, e aí vende a parte da saúde, parte de nutrição. E é isso que eu falo de conteúdo. E aí também, na verdade aqui, quando a gente entra nesse assunto, vem várias caixinhas assim na cabeça, né? Porque o conteúdo é isso. O que eu entrego para o meu paciente? Bom, se eu sou um médico nutrólogo, eu vou mostrar os benefícios de uma alimentação saudável, então é um conteúdo que eu posso trazer, mas de que forma eu posso trazer? Posso mostrar as minhas refeições, as refeições que eu faço, aquilo que eu indico para o meu paciente, eu posso colocar os bastidores da preparação dessa refeição, então tudo isso é conteúdo, mas a gente precisa entender quem que é o público que está ali consumindo esse conteúdo. É um público que vai gostar de ver que eu estou cozinhando e, ao mesmo tempo, estou trazendo informação relevante no sentido, esse alimento é nutritivo, isso tu pode, isso tu não pode. Então, tudo isso pode se tornar um conteúdo se a gente conseguir entregar isso para o público da melhor forma possível dentro da rede social, né? Mitos e verdade. A gente sabe que, pelas questões aí de pesquisa de temas que são mais vistos, procurados no Instagram, falando agora especificamente do Instagram. Ali o campeão é beleza, né? Depois vem saúde, se eu não me engano, e o terceiro eu não me recordo, que tem a ver com... enfim, são conteúdos normalmente relacionados a essa estética, né? São os conteúdos que mais as pessoas procuram no Instagram. Mas aí tem talvez um mito, né? Aquela pergunta, né? As pessoas procuram porque tem mais, ou as pessoas procuram porque elas... talvez não encontrem aquilo que elas gostariam de saber, não foram surpreendidas com outros conteúdos. Então, como é que a gente torna um assunto que talvez não seja tão instagramável em algo de desejo das pessoas? Aí entra a questão do storytelling, né? Que é a arte de contar histórias. E é então aí que a gente chama a atenção de um conteúdo que talvez, né, ele não é tão instagramável, mas que a gente gostaria de divulgar de uma forma que chamasse atenção. E aí sim, o storytelling é importante, né? Porque é muito diferente eu dizer que beba água é importante, né? E tá, ok, a pessoa vai ler isso, mas talvez, vai passar batido, porque, né, uma informação. Mas é muito diferente eu dizer, olha, hoje de manhã eu acordei, fiz a minha meu café matinal, preparei o meu café, conversei com o meu pet e peguei uma garrafa de água e fui fazer meu exercício. Então, eu contei uma história aqui. Então, eu já coloquei essa questão de tomar água, né, intrínseco nessa história. Então, é muito mais fácil a gente contar uma história para vender um serviço. E é isso que eu falo para os médicos, né, para os profissionais de saúde. Vocês não vendem procedimentos, vocês transformam vidas. Então, sim, tu precisa mostrar aquilo que tu transforma na vida do outro para, de fato, esse conteúdo ser interessante. E eu dizer, olha, é importante, daqui a pouco eu preciso seguir esse profissional. E daqui a pouco eu quero consultar com ele. Então, essa questão de contar histórias faz com que a gente tenha mais interesse de consumir o conteúdo, né? Entendi. O que fazer para obter marketing espontâneo?
Ótima pergunta. Eu ensaiei. Passou a noite pensando nessa pergunta. Nasceu agora a tua fala. Bom, vamos começar. Vou falar do ambiente físico, que é um ponto importante. E aí, vou focar no consultório, no marketing médico, que é o tema, enfim. Isso é uma forma de gerar marketing espontâneo, né? Ter um ambiente acolhedor, um espaço confortável, pensar na experiência do paciente. Porque quando a gente entra num consultório, a secretária atende, pede se quer um café, se tu aceita um café, traz o café, uma bandeja legal, um ambiente gostoso, a gente tem vontade de pegar o telefone, fazer uma foto e publicar. Perfeito. Então, é a forma perfeita do marketing espontâneo. Exato. E também, eu vou dar um exemplo de uma cliente que a gente atende, que é cirurgia plástica, e ela tem muito forte isso da experiência do paciente dentro do consultório. Então, não só a parte física, do ambiente, mas o atendimento, né? A forma que é conduzido, desde da secretária até o atendimento final. E aí, claro, tem os materiais personalizados, entrega uma sacola personalizada, tudo muito voltado à marca, à gestão da marca. E os pacientes, eles gostam, tu não precisa pedir para ele publicar. Mas o paciente se sente tão amado, tão querido, que ele, espontaneamente, por reciprocidade, ele gosta de fazer uma foto e dizer, estou aqui, ou olha o material que eu recebi. Então, são formas de a gente gerar marketing espontâneo. Então, aquela frase antiga de que o homem se movimenta no sentido do prazer para fugir da dor, permanece. Exatamente. Que coisa. Fazemos mais um intervalo comercial, voltamos em seguida. Tua Rádio. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado o meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. 9h46. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 20 graus. Sua casa merece uma proteção especial. Com o seguro residencial Sicredi, você conta com coberturas personalizadas contra incêndios, furtos, danos elétricos e muito mais. Tudo para você e sua família aproveitar em cada momento sem preocupação. Fale com seu gerente de conta e saiba como contratar. Seguro residencial Sicredi. Você seguro para morar. Primavera chegou e com ela os lançamentos da Ótica Martinato para deixar o seu visual perfeito para essa nova estação. São várias marcas e modelos em armações e óculos de sol, direto das últimas feiras do segmento. E as condições? Você já sabe, as melhores, à vista com descontos especiais ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Postos Rodeio. Há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio. Aqui você entra como cliente e sai como amigo.
Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Nossa Senhora Aparecida, Comunidade São Jorge, Carapiaí, Fazenda Souza, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa, meio-dia, almoço com sopa de aioline, leço, galeto, pien, carne de porco, churrasco, maionese, saladas diversas, pão, refri, vinho e café com biscoito. Após o tradicional rifão. Ingressos adulto R$ 80 e de 7 a 12 anos 40. Reservas com Ed Perboni 981 27 15 96 ou com Luana 981 39 88 26. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor. Há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Plano City 360 do Círculo Saúde. A partir de R$ 89,70 por mês. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, todo ano ao lado do Imama. E o ano todo ao seu lado na luta contra o câncer de mama. De volta, faltando 10 minutos para as 10 da manhã, 9 horas e 50 minutos. E nós estamos aqui no Vitrine de Negócios, programa de todos os sábados, e hoje conversando com a Monize Teles, que é uma marqueteira de plantão. A menina é especialista em marketing, professora da nossa Universidade de Caxias do Sul, também da FTEC, não é? E ela tem uma especialização na área do marketing médico, né? Inclusive editou um livro, escreveu um livro, está aqui o livro, nós já até olhamos há pouco, né? Dessa posição fica melhor, né? Vai estar daqui a pouco em livrarias. Daqui a pouco já está do Arco da Velha. Tá, mas aonde? E na Amazon. E na Amazon, muito bem. Daqui a pouco, enfim, tem muita coisa. Tem um poder de persuasão nas coisas que fala e nas coisas que faz. Bacana, gostei da persona, né? Mas lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi, e nós vamos para o último bloco do programa. Mas tem algumas coisas que eu fiquei até lendo aqui, são coisas bem, tipo assim, do dia a dia dos profissionais, né? Sejam eles médicos, seja eles de outra atividade, a gente percebe que os dentistas têm uma dificuldade enorme também com relação à sua atividade num gabinete fechado, lá num consultório fechado, versus o mercado. Tu tem que buscar de alguma forma o mercado, né? E aí tem coisas que recentemente nós estávamos avaliando, uma pessoa estava me dizendo, e tem que inclusive fazer a avaliação das pessoas que procuram, para ver se elas têm poder de consumir aquele serviço, enfim, e você tem que fazer realmente um empreendimento a partir da sua do EUSA, né? Seja médico, dentista e tal. E uma das coisas que me chamou a atenção, a repercussão que você constrói com ética é a que ninguém pode derrubar. A palavra ética é uma palavra, diga assim, meio que ela é tão singela. E ela é tão verdadeira, ela é tão cristalina que por si só não precisaria nem falar nela, né? Se eu disse assim, pô, cara, eu escrevo lá numa seleção de pessoas, tem que ser honesto. Caracas, não precisaria, tem que ser honesto. Pô, tem que ter ética. É o mínimo. Então tu não existe, né? Exato. Mas o que tu quer dizer com a reputação que ninguém derruba? E é exatamente isso, né, Cunhava? Quando a gente constrói a nossa reputação, e tanto no físico, e aí nesse caso do livro eu falo muito do digital, ninguém derruba por quê? Porque se a gente tá vendendo o nosso trabalho de forma ética, honesta e verdadeira, é difícil que a nossa reputação seja derrubada. Né? Porque é isso, já entrega o ser honesto, ser ético, já entrega. Perfeito. E é isso que eu trago muito no livro, dos profissionais conseguirem se vender e construírem a reputação deles ali no digital, da mesma forma que já construíram no mundo físico.
Porque, sim, primeiro a gente precisa construir no mundo físico, né? Claro. Porque ninguém nasce uma autoridade no digital, isso se constrói. Mas para se construir isso, a gente já precisa ter autoridade no mundo físico. Eu preciso dizer que eu sou uma profissional de marketing médico, que eu tenho resultados e entrego, e depois ir lá no digital e mostrar isso. E é a mesma coisa o médico. Ele tem que ter bons resultados no consultório dele, conseguir atender o paciente da melhor maneira. Que sirva de prova, inclusive, Sirva né? de prova, e aí sim, levar isso para o digital. E é isso que o livro traz, como construir autoridade, fortalecer a sua marca e atrair os pacientes certos. E quando eu falo pacientes certos, é isso também que tu trouxe. A gente pode e deve escolher quem a gente quer atender. E aí entra estudar o mercado. Que tipo de público eu quero atender? Se eu quero atender um público A, tudo bem, eu posso atender, mas eu vou ter que me posicionar de uma forma, eu vou ter que me vender de uma forma e entregar um resultado específico para esse público. Senão eu não vou atrair esse público, esse paciente. E a mesma coisa, se eu quero atender um público... a gente nem utiliza mais público A, público B, né? A gente... Pois é, essa seleção de público do marketing, que era uma coisa bem pontual, assim, a gente fazia essa seleção, esses cruzamentos. Existe, mas hoje em dia a gente não fala muito, né? A gente fala mais a questão de perfil mesmo, né? Eu quero atender... tem uma fala muito em voga agora, que é o público high ticket, né? E vocês já devem ter escutado, claro. E quem está nos escutando também. Que é o público que tem um poder aquisitivo maior, né? Que tem determinados... Aí não só poder aquisitivo em termos financeiros, né, monetariamente falando, mas que tem hábitos, né? E aí entra a questão, daqui a pouco um hábito mais luxuoso, né? Interesses em outras coisas. Então, a gente precisa entender que público é esse para a gente poder ofertar para ele. Claro. Então, claro. Então é isso. Tem algumas coisas que são bem pontuais, assim, se eu tenho um barco para vender, eu preciso selecionar as pessoas para comprar um barco. E é a mesma coisa que acontece hoje com o nicho do médico, ou o nicho do profissional da saúde, né? Se eu sou um psicólogo e eu quero atender crianças, o meu conteúdo ali no digital, ele vai ser direcionado para os pais. Óbvio. Com coisas que eles se identificam para, de fato, querer contratar esse profissional para atender meu filho. Perfeito. Mas se eu sou um profissional, um cirurgião da área da plástica, e eu quero atender pacientes que querem, sei lá, uma lipoabdominoplastia, uma lipoaspiração, eu vou ter que aprender a vender o meu serviço destinado para esses pacientes. Então, agora resumindo aqui, né? Claro. Tudo tem a ver com o público que a gente quer atender. Muito bem. Eu preciso deixar um espaçozinho para que você faça um comentário, para que nós possamos ser, entre outras coisas, como forma de agradecer, né, a sua presença aqui. Eu tenho certeza que os ouvintes adoraram, mas que nós possamos vender teu livro. Claro! Como é que... O que tu expressou nesse livro que pode ser interessante? Eu achei aqui fantástico, várias coisas, várias citações, enfim. Para mim fica fácil, porque eu também, digo assim, sou da área. Sou da área, né? Mas que me encantaram. Vamos lá, por onde que eu começo? Bom, sim, o livro é... Até a Beverly... a cápsula, né? Da cápsula, me fala um pouco. Não teve essa questão do Matrix, tá, Beverly? Mas teve sim essa questão, trouxe essa questão da cápsula, claro, por conta do segmento, né? Mas o on e o off exatamente por isso, né? O off, ele é importante, mas hoje a gente precisa estar no on para poder impactar. Então, foi exatamente essa leitura que eu quis trazer, assim, que a pessoa olhasse, ela entendesse que era uma cápsula, mas que ficasse claro que o on estava ligado ali, porque se eu tô muito off, eu preciso olhar para isso, né? Mas, claro, o tema é marketing médico, mas eu digo que qualquer profissional da saúde, ou até mesmo de outras áreas, porque eu estou vendendo esse livro para outras áreas também. Com certeza. Porque se tu pegar a essência do marketing, da estratégia, do digital, do posicionamento aqui e aplicar para o teu negócio, né? Adaptar para o teu negócio vai dar certo. Porque é o meio, né? É o meio. De um lado você tem um produto ou um serviço, do outro lado você tem um consumidor. Exato. E aqui... Exato. E esse livro, o objetivo desse livro foi ser simples, didática, para que qualquer profissional pudesse ler e entender o que é o marketing e aí sim colocar em prática. Então, esse foi o objetivo principal. Eu trouxe as minhas vivências, os mais de 10 anos atendendo profissionais de saúde e médicos, trouxe histórias de clientes aqui dentro, para as pessoas conseguirem se basear nisso e dizer, não, eu posso fazer marketing, eu devo fazer. É importante, eu vou conseguir resultados. Porque aqui eu também mostro os resultados que deram certo, né? Tu fez o marketing do teu próprio livro?
Fiz o marketing. Estou aqui não também. Não contratou um terceiro para fazer? Fizemos, a minha equipe, meu time me auxiliou nisso. Bacana. E os profissionais da comunicação, assessoria de imprensa, tudo mais. Bacana. Mas o livro já está disponível na livraria aqui em Caxias do Arco da Velha. O lançamento oficial com sessão de autógrafos é agora, no dia 18, então, dia do médico. Dia do médico. Vou estar lá das 10 à 1 da tarde, então quem quiser participar, né, tá aberto para o público para poder adquirir do Arco da Velha. Na do Arco da Velha. Vai poder adquirir o livro e também conta com um autógrafo lá. Que vai custar? R$ 21,90. Quebrou o padrão do preço do livro? Legal. R$ 21,90. Quero agradecer muito, Monize, pela tua vinda aqui. Eu que agradeço o convite. Tenho certeza que nós acrescentamos a quem está conosco, porque a vida precisa ser vivida e melhorada naquilo que puder ser melhorado. Exato. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. E obrigada para quem está nos escutando e nos assistindo aí também, né? Obrigado, Beverly, pela companhia de sempre. Eu volto no próximo sábado com outro convidado, com outro tema, sempre aqui no seu Vitrine de Negócios, que a gente faz com tanto carinho, com tanto gosto, né? Passando por aqui os nossos convidados que acrescentam tanto aqui no Vitrine de Negócios, o seu programa que a gente criou já há mais de 2 anos, né? E que a gente sustenta aqui com vários temas e a gente fica muito orgulhoso de poder acrescentar na vida das pessoas. Cicobi, Vale do Vinho, CDL Caxias, nossos apoiadores. A gente volta no próximo sábado. Tchau. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.